Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um estudo hoje dentro da carta de Efésios. Esse estudo aqui vai ser ligação direta, continuação direta do estudo que nós fizemos antes, dentro da carta de Efésios, onde eu abordei ali 5 mistérios dentro da carta. Na verdade tem mais, só que eu abordei só 5. É continuação, então seria muito importante que você assistisse o estudo anterior para poder assistir este. Caso você queira assistir primeiro esse para depois assistir o estudo anterior, também não tem problema. Eu vou tentar deixar o link na descrição dos estudos em sequência para você seguir. Você pode estar ouvindo eles, dirigindo, indo para o trabalho, à noite antes de dormir, não tem problema. Ele não vai ter imagens para ilustrar, não vai ter palavras aparecendo na tela. Então, se você quiser ver só um pedacinho e depois só ficar ouvindo, é muito bom, eu recomendo assim também. Então, irmãos, esse estudo é para quem conhece as duas casas de Israel, para quem já ouviu pelo menos os estudos anteriores dentro de Efésios. Se não conhecer as duas casas de Israel e um pouquinho das festas, vai ser complicado, não vai dar para entender, tá bom? Eu separei aqui esse estudo em 3 partes. Vai ter alguns textos, eu vou tentar ser breve para não demorar muito, porque eu vou continuar fazendo estudo dentro da carta de Efésios, tá bom? Então essa epístola, irmãos, como vocês já devem ter escutado eu falar no estudo anterior, ela é tremenda, maravilhosa, principalmente se você cruza ela com todos os pontos. O apóstolo Paulo deixou bem claro no capítulo 3 que ele escreveu essa epístola de maneira resumida. Ele não escreveu todos os detalhes, mas ele deixou referências. Ele não citou o nome dos profetas. Coisas que ele fala com profundidade aqui em Efésios, ele fala em Romanos, mas ele em Romanos, por exemplo, capítulo 9, ele cita o nome do profeta, cita os textos e esperava que a igreja fosse no profeta Oséias para compreender o contexto dentro do profeta Oséias e compreender o que ele estava falando, o que era boas novas. No capítulo 9 ele faz isso. Em Efésios capítulo 2, ele faz referências para Oséias, mas ele não cita o nome do profeta. Mas ele deixa ali, ele pega textos que acaba sendo, por exemplo, textos sintéticos. Ele acaba sintetizando todo o profeta Oséias dentro da sua epístola, dentro da sua carta. E realmente, quando você estuda o profeta Oséias e entende a mensagem do Senhor através do profeta para a igreja, aí você vê que o apóstolo Paulo pegou realmente os textos síntese, aquele texto-chave. Em Efésios 2, ele pegou Oséias 6. Em Romanos 9, ele pegou Oséias 1 no finalzinho, pegou Oséias 2 no finalzinho e pegou uma porção de um texto de Oséias que está lá pelo meio da carta. É tremendo isso. Aí eu separei aqui e nós vamos ver esse mistério. Vamos ver aqui as expressões longe, perto, em Cristo. Ele colocou algumas referências, uns textos idênticos que estão no profeta Isaías. Só que no profeta Isaías tinha muito mais textos. Só que ele não poderia usar tudo, ficaria muito grande. Ele deixou bem claro no capítulo 3 que ao ler a carta nós poderíamos compreender como ele teve a revelação. Então poderíamos confirmar. E ele deixou claro que ele escreveu resumidamente. Entendeu? Os pormenores da carta seria a igreja que iria pregar com a ajuda do Espírito Santo através daquela carta. Vamos começar aqui por Efésios capítulo 2. Em determinados pontos do vídeo eu vou estar fazendo referência a vídeos passados. Vou me esforçar para deixar no comentário fixo todos os links indicados e talvez até uma playlist em ordem. Uma playlist mais recente. Então vamos lá, Efésios capítulo 2. Dos versos 4 ao 6. Diz assim. Nós vamos ver dos versos 4 ao 6, depois do 11 ao 18 e eu vou estar mostrando de onde o apóstolo Paulo teve luz para compreender essas coisas que ele está escrevendo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vocês já sabem, essa iluminação aqui ele pegou de Oséias. Em Oséias capítulo 6, vocês sabem que é Efraim e Judá que está dizendo isso daqui. O Espírito Santo previa que as duas casas no futuro iria estar compreendendo a mensagem do profeta Oséias, iria estar chamando um outro povo para vir para o Senhor. Como diz em Oséias 6, no verso 1, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará vida. E ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Esse testemunho é o testemunho das duas casas de Israel. E logo após o Espírito Santo prevê que o povo no futuro estaria pregando isso, com entendimento, o verso 4 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer é um processo. Prosseguir em conhecer é um processo progressivo. E conforme a medida de que você avança, vai prosseguindo em conhecer o Senhor, aí você vai ver que a palavra vai ser diferente, vai ser ministrada de maneira diferente. Então aquele povo é o povo que alcançou ressurreição ao terceiro dia junto com Cristo. Perfeito, né? Isso vocês já sabem. Mas é essas conexões que estão faltando nas linhas acadêmicas, nas linhas teológicas. Você não vai encontrar isso no meio da teologia. Isso que eu estou falando faz parte de uma teologia. Theos, que é Deus, e logia, que seria estudo de Deus. Mas isso não está registrado nas linhas teológicas. Então por isso que você não encontra isso na teologia. Não agora, mas Deus está inserindo isso. A teologia permite você ter acesso a alguns pontos do Senhor. E esse é acesso necessário para a salvação. E conhecer até algumas coisas profundas do Senhor. Mas dizer que através da teologia, que se estuda há anos, as pessoas terão acesso às coisas mais profundas do Senhor, não tem como concordar com isso. Porque senão, dentro da teologia, as pessoas aprenderiam o mistério das duas casas de Israel e o mistério das festas. E dentro da mensagem das duas casas de Israel, Deus tem várias sugestões práticas para a vida. Se a pessoa prega as duas casas de Israel de maneira só sistemática e não coloca assuntos práticos para o dia a dia, então a pessoa não compreendeu ainda as duas casas de Israel de maneira correta. Então, o apóstolo Paulo escreveu isso dos versos 4 ao 6. Chegando no verso 11, tem uma coisa interessante aqui. Vamos ler o 11 e o 12. Portanto, lembrai-vos que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo Deus, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa palavra, portanto, é uma conexão com o que ele disse antes. Olha, vocês lembram do mistério das duas casas de Israel, que Deus prometeu chamar os gentios para dentro das 10 tribos para se unir com a casa de Judá? E ambos os povos alcançam a ressurreição ao terceiro dia? Então, isso que ele está querendo ligar. Portanto, lembrem-se, vocês gentios, que vocês eram chamados de incircuncisos. Pessoas que não estão fazendo parte da primeira aliança. Chamados por incircuncisos por aqueles que são circuncidados pela mão humana. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Sendo que na lei, a lei era para o sumo sacerdote e as pessoas de autoridade circuncidarem com mãos humanas. Porque na antiga aliança a pessoa é circuncidada na carne com mãos humanas. Mas na nova aliança a pessoa não é circuncidada por mãos humanas, mas pelo próprio Senhor Jesus. E não para entrar em uma aliança que tem rudimentos do mundo conforme preceitos da carne em tabernáculo terrestre, mas para entrar em uma nova aliança. Por isso que a nova aliança é superior. Em Romanos 15, verso 8, o apóstolo Paulo diz que Cristo se tornou ministro da circuncisão para confirmar as promessas feitas aos pais. Então Cristo é a realidade, a circuncisão verdadeira não é na carne, e sim no Espírito. Se toda a antiga aliança era a sombra, por que a circuncisão seria
realidade. Isso é o que ele está fazendo aqui, contrastando as alianças. Por isso que ele diz, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, porque o Israel de Deus era circuncidado na carne, tendo ali uma aliança com Deus. Estranho às alianças da promessa. Aqui está no plural, alianças, porque tinha a primeira e tinha a segunda. E dentro dessa primeira e da segunda, tem mais alianças. Tem a aliança que Deus fez com Davi, tem várias alianças. Ao todo, são 8 alianças. Esse é um assunto que tem que ser tratado à parte, mas ao todo são 8 alianças. E essas 8 alianças, todas testemunham a aliança eterna. Até a primeira aliança, que é antiga em forma de sombra, ela testemunha, apontava para a nova. Então, os gentios eram estranhos às alianças, não tinha nem a primeira, então nem a segunda. Mas Deus veio em Cristo pregar as boas novas, e os gentios que não faziam parte nem da primeira aliança foram passados para a segunda, num pulo, sem ter que passar pela primeira. Ao passo que tinha gentios, naquela época, que estavam na primeira. Tinha gentios que estavam na primeira, e o apóstolo Paulo, junto com seus cooperadores, entravam nas sinagogas no dia de sábado, tinha gentios lá, e esses gentios criam na palavra de Deus e eles eram passados para a segunda. Ao passo que muitos judeus, uns rejeitavam e outros demoravam a crer. Daí vinha os ciúmes. Entendeu? Isso é o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, de maneira resumida. Aí no verso 13 ele fala, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Você vê que no verso 11 ele diz, portanto, lembrai-vos. E no verso 13 ele fala, mas agora, portanto, lembrai-vos, ele está mostrando o passado deles. Mas agora ele está mostrando o presente deles na época que ele escreveu. E o nosso presente. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aí, nos versos 13, tem essas expressões. Agora, o verso 14, ele começa a ficar mais revelador. Olha só. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos... Nós vamos ler do 11 ao 18, né? Já estamos no 14, então conta comigo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, ambos os povos, né? Fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, isto é, a inimizade. Qual é a parede da separação que estava no meio entre judeus e gentios? A inimizade. Entendeu? Eu vou tratar de vários pontos junto, então presta bem atenção. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, entre judeus e gentios, entre judeus e samaritanos. Os samaritanos, eles vinham lá, você sabe, Samaria, Efraim, eles tinham inimizade lá desde o passado, e assim foi. Lembra da mulher samaritana, João 4? Ela disse que fazia parte do povo de Israel. E Jesus não corrige ela, porque sabe dos samaritanos. Então tinha uma parede de separação que estava no meio, entre os dois povos. E o apóstolo Paulo fala, a inimizade. Qual que era a inimizade? Ele explica no verso 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Qual que era a inimizade? A lei de mandamento nas formas de ordenança. Essa era a inimizade. E o que era a inimizade? O muro que separava os dois. Aí na carne o Senhor Jesus aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O verso 15 está explicando o verso 11. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne. Ou seja, vocês não fazem parte da aliança, seus incircuncisos,
porque quem faz parte do Deus de Israel tem que se circuncidar. É o primeiro voto que a pessoa toma. Ninguém podia participar da Páscoa se não fosse circuncidado, como está em Êxodo 12. Após ter circuncidado, pode participar da Páscoa e por consequência de todas as festas e consequentemente toda a aliança. Havia essa briga. Porque Samaria queria que o templo estivesse lá em Samaria, os gentios deixaram de ser povo. Os gentios, os samaritanos, né? Eram os gentios que deixaram de ser povos, mas os antepassados deles faziam parte da casa de Israel. Essa é a história verdadeira do povo. E o apóstolo Paulo está tratando disso. Aí ele fala que havia uma parede de inimizade entre ambos os povos. Não está falando aqui de qualquer gentil, como nós, mas tratando de um assunto da época. Essa é a novidade. Talvez você pense que todo gentil da Escritura é um gentil como nós. Não é. Naquela época tinha muitos gentios que faziam parte da casa de Israel e eles sabiam. A mulher samaritana é uma das provas. Tem outros gentios que não conheciam nada, que estavam realmente sem conhecimento algum e eles eram inseridos na nova aliança mesmo assim. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando para um povo consciente das coisas. Havia uma parede que separava judeus e gentios e era a inimizade. E essa inimizade era a própria lei dos mandamentos que consistiam em forma de ordenança e que Jesus aboliu na sua carne. Porque quando ele veio, o que aconteceu no corpo dele? Ele cumpriu a realidade de alguns pontos que eram sombras. A circuncisão passou a ser feita pelo Espírito dele, tanto em judeus como em gentios. Na antiga aliança, o gentil também, não tem problema nenhum, ou o judeu, eles eram circuncidados na carne por mãos humanas para participarem de um tabernáculo terrestre e leis conforme sangue de animais e tudo mais. Na nova aliança é superior. Os homens são circuncidados pelo Espírito de Cristo, não na carne, mas no Espírito, para você ser inserido num tabernáculo, que é o corpo, que é a igreja, para você fazer sacrifícios espirituais, que seriam levantar das mãos, o sacrifício dos lábios. É isso que ele está tratando aqui. E aí ele fala que isso foi abolido na carne, no corpo de Cristo, porque ele se tornou a realidade da Páscoa. Ressuscitou, a realidade das primícias, ascendeu aos céus e enviou o Pentecoste verdadeiro, primeiro em judeus, depois em gentios. E aí aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, porque tem mandamentos que não são na forma de ordenança, como os 10 mandamentos, por exemplo. E disso fez um novo homem, judeus e gentios, fazendo a paz. Agora o verso 16. E reconciliasse ambos, de novo apareceu ambos, segunda vez, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Qual é a inimizade? É a parede que estava no meio de judeus e gentios. O que era a parede? A lei que consistia em forma de ordenanças. Então, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, ou seja, as leis que consistiam em forma de ordenança. Cadê templo? Cadê circuncisão na carne? Cadê rituais de sacrifícios de animais? Aonde que estão essas coisas? Foram abolidas em Cristo. Isso foi abolido para dar lugar à nova aliança, que é o ministério do Espírito escrevendo os 10 mandamentos, não em tábuas de pedra, mas no coração do homem, na mente. Então, se não tem leis em tábuas de pedra, não tem arca da aliança para fazer expiação pelos pecados. A expiação seria a sexta festa. Se não tem isso, não tem ciclo de festas literais, leis que consistiam em forma de ordenanças. Agora, os ciclos tomam a sua realidade, os ciclos das festas. Por isso que ele colocou a cruz aqui, e sendo essas lei de mandamentos em forma de ordenança, que seria a inimizade, sendo abolido em Cristo na cruz. Entendeu? Verso 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos, de novo ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Então aqui olha só essa expressão, paz, longe e perto. Paz, longe e perto. De onde o apóstolo Paulo tirou isso? Eu vou mostrar o texto. O que significa paz aos que estão longe e paz aos que estão perto?
que significaria isso? Os que estão longe seria a casa de Israel, que foi rejeitada e misturada entre os gentios. Perderam o nome de povo de Deus. Não tinham misericórdia. Deus iria trazer um povo no futuro para usar de misericórdia, para ser chamado de povo, para ser chamado de amada. Mas esse povo teria que praticar a misericórdia. Teria que praticar as coisas que as 10 tribos no passado não praticavam, rejeitavam as palavras dos profetas e por isso foram rejeitadas. Então, esses estavam longe, assim como nós também estávamos longe, e podemos dizer mais longe ainda. Quem são os que estão perto? Os judeus. A casa de Judá, que estava ali, tinha templo, tinha sacrifício pelos pecados, então eles eram pecadores, sim, mas eles tinham propiciação pelos pecados todos os anos, ainda que em sombra. Eles estavam ali, fazendo parte de uma aliança com Deus, mas ainda eram pecadores, porque eles não tinham acesso ao Santo dos Santos. Aquele véu, que é chamado de véu do testemunho, testemunhava que o homem não tinha acesso a Deus ainda. Estavam perto, mas não em Cristo. Quando veio Cristo, ele abriu a oportunidade tanto para os que estavam longe, como também para os que estavam perto. E os que estavam perto se achavam superiores aos que estavam longe e desprezavam os de longe. Vocês não são circuncidados, não fazem parte do Deus de Israel. E os que estavam longe brigavam com os que estavam perto. Então essa inimizade foi desfeita. Essa é a história real do contexto no qual Paulo vivia e escreveu a carta. Agora vamos ver de onde ele tirou esses textos. Vamos começar, eu peguei aqui uma sequência de textos. Vamos começar com Isaías 52, a partir do verso 6. Aí a gente lê até o 11. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Saberá o meu nome, o significado do nome, o que o nome haveria de realizar. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. É uma revelação do início do livro, né? O que fala eis-me aqui não seria somente Isaías, seria o Espírito de Cristo que estaria em Isaías e que seria enviado em nome do Pai para realmente cumprir os propósitos. Isaías foi enviado sim para pregar a mensagem, mas para testificar que haveria um de ser enviado. E Deus disse, o meu povo saberá o meu nome, porque eles entenderão que sou eu quem digo, eis-me aqui. O Espírito de Cristo disse em Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Verso 7, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz a ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, como o eis-me aqui seria Cristo que viria, que formosos seriam os pés daquele que anuncia as boas novas. Daqui o apóstolo Paulo tirou a palavra evangelho, que significa boas novas. E como ele viu que o evangelho aborda um segredo, um mistério de Cristo, ele escreve em Efésios 6 falando sobre o mistério do evangelho. E aí aqui diz que esse daqui que teria os pés formosos sobre os montes, traria boas novas e faria ouvir a paz. Lembra? Paz. E o verso 8 diz, eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Eles vão ver o retorno do Senhor a Sião. Isso daqui implica pessoas que estarão vivas para ver, contemplar o próprio Senhor vindo. De textos como esse, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, um mistério, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Sim, os que estavam mortos também vão ressuscitar e ver o retorno do Senhor a Sião, mas implica também os que vão estar vivos. E aqui diz que o Senhor estaria retornando para Sião.
ninguém pode retornar para um lugar onde nunca esteve. Essa é a prova que um dia o Filho de Deus esteve em Sião. Nós estamos lendo Isaías 52, e em Isaías 53 iria mostrar o tempo em que ele esteve em Jerusalém e que foi rejeitado. Aí no verso 9 diz: rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo. Consolou. Lembra do Consolador, que eu falei em vídeos passados? Remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Verso 11. Retirai-vos, retirai-vos, saí dela, não toqueis coisas imundas. Sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Esse texto aqui apareceu em 2 Coríntios 6, verso 17. Você indo lá, você vai ver o que o apóstolo Paulo tem na mente. E aqui diz que o braço do Senhor foi desnudado diante dos olhos de todas as nações. O braço do Senhor, na revelação dentro do profeta Isaías, seria Cristo. Você lendo Isaías 51, você iria ver isso. E aqui diz que o braço foi desnudado, foi revelado, e as nações iriam ver. Só que como o Espírito Santo previa que muitos não iriam crer, principalmente os do próprio povo, vem a mensagem em Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? E no contexto diz que ele seria rejeitado, mas na continuidade da revelação, como o evangelho estivesse sendo pregado, muitos iriam crer. E de fato, no final do capítulo mostra que ele mesmo iria ficar satisfeito com o seu sacrifício, que ele iria justificar muitos. Mas como teriam pessoas, e muitas, e a maioria, tanto de judeus como gentios, que iria rejeitá-lo, diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Esse texto aqui ele foi usado em João 12, quando os judeus estavam reprovando o evangelho, foi usado em Romanos, foi usado em Atos, lá no finalzinho. Então é muito interessante esse texto, né? Agora vamos voltar aqui em Isaías 52. Vimos que começou a falar de um homem que teria os pés formosos sobre os montes e que iria evangelizar a paz, trazer boas novas, e faria o povo ouvir a paz. Aí, o próximo texto que eu escolhi aqui seria Isaías 54. Vamos dar uns pulinhos dentro de Isaías, nos capítulos em ordem. Então vamos em Isaías 54. Comentei Isaías 51, li um pouquinho de Isaías 52, comentei Isaías 53, agora vamos ver Isaías 54. E os textos que eu escolhi os versos 1 ao 3 e do 6 ao 10. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Aonde apareceu esse texto no Novo Testamento? Em Gálatas. E o apóstolo Paulo aplicou esse texto para quem? Para os gentios. Agora, qual é o contexto desse texto? Quem que é a mulher solitária aqui e a casada? A solitária é a que foi repudiada, as 10 tribos. E a casada é a casa de Judá, que ficou casada com o Senhor, que o Senhor mesmo suportou os pecados dessa casa, para que dessa casa, da descendência de Davi, se levantasse aquele que iria reunir as duas casas. E aí o verso 2 diz, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, fazendo referências ao tabernáculo. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Texto que se cumpre no milênio. A igreja há de possuir as nações e conduzir as nações a restaurarem a terra para o Senhor Jesus. Trabalho da igreja no milênio. E aí, versos 6 ao 10. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido,
como a mulher da mocidade que fora repudiada. Qual que é a mulher que foi repudiada, irmãos? A casa de Israel. Isso tudo está na mente do apóstolo Paulo em Gálatas, ainda que não seja o objetivo ali em falar das duas casas como era em Efésios ou em Romanos 9. O objetivo principal do apóstolo Paulo em Gálatas era desconectar o judaísmo com o cristianismo. Era separar bem nova aliança da antiga aliança. Esse era o objetivo principal do apóstolo Paulo em Gálatas, mas ele também deixou textos ali das duas casas de Israel. Aí no verso 7 diz: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti. A palavra compadecer é a palavra Hasham, de Lo-Ruxamá, de Oséias, que foi falado para as duas casas. Não tenho mais misericórdia. Aí olha o verso 9. Porque isto que ele falou acima, que eu vou me compadecer de você que foi repudiada, casa de Israel, isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim, da mesma forma, jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. O que o Senhor está dizendo? Assim como eu jurei pelas águas de Noé, que não mais inundaria a terra, e assim eu vou fazer, assim também eu jurei que eu não vou te rejeitar. Você vai ser minha, as 10 tribos vão voltar e os gentios vão entrar aí, eu e você. Então quando aparece o arco-íris, não é para nós nos lembrarmos apenas da promessa feita a Noé e a seus 3 filhos, embora esteja relacionada com tudo, mas também que a casa de Israel jamais será rejeitada eternamente por Deus e que Ele há de edificar ela. Então, quando você olhar o arco-íris, lembra agora de 2 coisas. Lembra de 3, lembra dessa mensagem, lembra da promessa que Deus fez a Noé e lembra que através disso Deus também prometeu não rejeitar a casa de Israel para sempre e chamar ela de novo. Isso é a mensagem que aparece no arco-íris. Lá em Apocalipse 10, tem um arco celeste sobre a cabeça daquele anjo que representa Cristo e ali está prestes a tocar a última trombeta. E é isso que o Senhor está mencionando ali. Verso 10. Lembra, eu toquei em Apocalipse 10, né? Falei que ali aparece o arco em cima daquele anjo que representa Cristo, ele coloca um pé no mar e outro na terra, mostrando que ele tem autoridade sobre o mar e sobre a terra, de onde se levantaria a besta da terra e a besta do mar, na verdade de onde já se levantou dentro daquele contexto, porque falta só tocar a última trombeta. Então, embora tenha se levantado uma besta da terra e outra besta do mar e esteja governando tudo, quem vai mandar e pôr os seus pés sobre tudo e pôr tudo debaixo dos seus pés é Cristo. Falta só tocar a última trombeta para isso acontecer. E a mensagem daquele arco celeste sobre a cabeça daquele anjo é para nós nos lembrarmos que, de fato, ele não rejeitou os filhos de Noé, descendentes de Sem, e aqueles da tenda de Jafé que ouviram o chamado e foram para as tendas de Sem. Ele não rejeitou isso e não rejeitou as 10 tribos. E aí no verso 10 diz: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, no toque da última trombeta. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Tá certo? Então, a mulher repudiada, você vai encontrar isso dentro de Isaías 50. Você vai ver que a mulher repudiada é a casa de Israel. E o apóstolo Paulo fala para os Gálatas, falando para os gentios: mais são os filhos da mulher repudiada do que da mulher casada. Por que mais são os filhos da mulher repudiada? Porque a mulher repudiada são 10 tribos. Elas voltarão. E a mulher casada são 2, com alguns levitas lá dentro. Então ele fala: não fica triste, porque mais são os filhos da mulher que foi repudiada do que da mulher casada. Embora a intenção do Senhor seja unir essas 2 mulheres. Quando eu falo 2 mulheres, eu estou tirando isso de Isaías e de Ezequiel. Ele trata dessas 2 casas como 2 mulheres, 2 irmãs. Tá certo? Então nós vimos aqui também a promessa da paz, né? Aqui, dando um pulinho para Isaías 55, diz assim:
dos versos 3 ao 6 e depois o verso 12. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança eterna, nova aliança, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. A aliança que Deus fez com Davi e com a sua descendência, que pega Cristo, pega também a nova aliança e nos pega, nos coloca dentro dessa aliança. Porque a aliança que Deus fez com Davi, com a sua descendência, que seria Cristo, seria uma aliança feita com a descendência de Cristo, que somos nós. É uma aliança feita com Davi, mas dá testemunho da nova aliança. E ele fala aqui, inclinai os ouvidos, escuta o que eu estou falando e a vossa alma viverá. Esse é o mesmo texto que está sendo falado lá no livro da lei, onde diz que Deus levantaria um homem semelhante a Moisés, e todo aquele que não ouvisse as palavras dele, toda alma que não ouvisse as palavras dele, não viveria. Aqui esse homem aparecendo. Verso 4. Eis que eu o dei por testemunho dos povos. Ele vai ser testemunha para os povos e os povos serão testemunha dele, no final. Como príncipe e governador dos povos. Eis que chamará uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, falando para Jerusalém, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. O Espírito Santo está falando para os judeus primeiramente. Imagina o apóstolo Paulo lendo isso. Uma nação que não te conhece, ele vai chamar. Uma nação que não te recebe vai correr para você. Vocês vão se unir. Aqui está falando da unificação das duas casas. Certo? E aí, vamos no verso 12. Diz assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Esse é o texto que eu busquei por causa da palavra paz. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. As árvores do campo vão bater palmas? Não. Mas os homens, representados nas árvores, e os outeiros, representados em povos, nações, eles vão se alegrar por causa dessa reunião, dessa restauração das duas casas. Aí aqui o verso 13 eu não coloquei, melhor eu nem ler, tem revelação nele, mas melhor eu nem ler para ficar mais resumido aqui. Aí agora vamos num dos textos principais. Lemos Isaías 55, vamos pular para Isaías 57. Isaías 57, do 14 ao 21. Dir-se-á, será dito: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. O que significa esse texto? No futuro vai ser pregado: tirai os tropeços do caminho do meu povo, pela pregação das boas novas. Quem tiver recebido o Senhor e tiver entendido o que é pecado, o que é restauração, o que é reconciliação, iria tirar os tropeços do caminho do povo para preparar o caminho do Senhor. Preparai o caminho. Do 14 ao 21. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus fala: eu sou grande, eu sou sublime, eu habito no alto, mas também habito com contrito, através do Espírito que seria enviado. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego de vida que eu criei. É o mesmo texto que está sendo falado lá, nos tempos de Noé, que Deus fala: os pensamentos dos homens são maus continuamente. O homem, eu não vou conceder para sempre para o homem.
eu vou estabelecer um novo começo. Mais ou menos por aí, né? Então seria aqui até o verso 21. Por causa da tua indignidade, da tua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação. Lembra da consolação? O Espírito do Senhor que consola? A saber, os que dele choram. Com o fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor. Eu o sararei. Lembrou do verso 19? Foi exatamente daqui que o apóstolo Paulo tirou. Ele veio e evangelizou a paz. Paz aos que estão longe e paz aos que estão perto. O mesmo texto. Qual é a ideia do apóstolo Paulo, lá em Efésios? Restauração das duas casas, como a gente vem buscando aqui desde Isaías 52. Verso 20. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Os perversos que não aceitam a palavra, eles acabam não entrando na aliança com Deus, não vão se unir com a casa de Judá e para eles não haverá paz. Entendeu? Aí tem um texto aqui interessante de Isaías, eu coloquei aqui Isaías 33. Vamos ver isso daí rapidinho. Isaías 33, do 3 ao 17, diz assim: Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós, os que estáis perto, conhecei o meu poder. Deus está falando aqui com os gentios e com os judeus. Os que estáis longe e os que estáis perto. É claro que quando nós estivéssemos lendo isso, nós iríamos saber que não estamos mais longe. E nem os que estavam perto estariam mais perto, mas sim estariam em Cristo. Nas cartas do apóstolo Paulo, ele aborda sobre um povo que estaria longe, um povo que estaria perto e povos que estariam em Cristo. Verso 14. É do 13 ao 17, né? Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam: verso 15. Tem aqui o texto, né? E eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará em chamas eternas? E o Espírito Santo responde: o que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. A terra não é alturas. A igreja reinará sobre a terra, mas eles terão acesso às alturas. É assim que eu acredito. Estes habitarão as alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Aí presta atenção aqui. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Eu não acredito que um povo glorificado, que tenha acesso às alturas, em lugares celestiais, vai precisar de pão e água. Mas aqui eu acredito que o pão seria o próprio Senhor e as águas seriam o Espírito do Senhor. As nações da terra que não estarão glorificadas, elas sim, se encaixariam na literalidade do contexto. Verso 17. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Então, os santos terão acesso a uma visão não como nós temos hoje. Se nós fôssemos trasladados para o céu, ou estivéssemos dentro do avião muito alto, nós iríamos ter uma visão periférica, panorâmica da Terra, mas não iríamos ver tudo. Mas aqui diz que nós poderemos ver até onde a Terra se estende. É uma visão aperfeiçoada, como os anjos têm.
Você acha que os anjos enxergam só como a gente enxerga? Aí do verso 19 ao 20. Já não verás aquele povo atrevido, povo que tem fala obscura, que não se pode entender e de língua bárbara, inteligível. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades, as festas. Os teus olhos verão a Jerusalém, a habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma das suas cordas. Verso 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque o povo que habita nela será perdoada a sua iniquidade. É assim que está aqui. Então, não haverá doenças como há hoje, porque os pecados serão perdoados. Quais são as razões das muitas doenças na terra? O pecado. Essas são as razões das doenças. Ok, agora a gente pode ir em Isaías 66. Está entendendo o que nós estamos fazendo aqui? Buscando todos os textos que falam de uma restauração das duas casas e de paz aos que estão perto e de paz aos que estão longe. Todos esses textos estavam na mente do apóstolo Paulo, mas ele usa em Efésios 2 somente um que está em Isaías 57, como um resumo. Em Efésios 3 ele fala que escreveu resumidamente, agora que nós estamos ampliando a mensagem. Então Isaías 66, do verso 12 ao 14. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio. Esse é o Espírito Santo, sendo estendido como um rio, trazendo paz. É uma mensagem que está bem conectada com aquele rio de Ezequiel 47. E a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis. Nos braços vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Quem assistiu o vídeo que eu explico sobre esse texto? Se você assistiu, aqui a revelação foi automaticamente puxada na sua mente. Como alguém a quem a sua mãe consola, esse é o Consolador, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Porque quando toda a consolação do Espírito Santo estiver concluída, nós estaremos em Jerusalém consolados. Vós o vereis, e o vosso coração se alegrará. Palavras que estão em João. E os vossos ossos revigorarão como a erva tena. Então o poder do Senhor será notório sobre os seus servos. E ele se indignará contra os seus inimigos. Vocês que creem, vocês vão ver ele. São santos? Com santidade nós vamos ver o Senhor, serão arrebatados e verão Ele. E serão consolados em Jerusalém. Todo aquele choro, toda aquela aflição de um tempo no qual nós vivíamos num corpo de vergonha, um corpo de carne, será anulado pelo Senhor. Nós teremos um corpo de glória e seremos consolados em Jerusalém. Então o Senhor vai vir para nos arrebatar. Tendo arrebatado os seus santos, o que ele tem que fazer? Olha o verso 15. Porque eis que o Senhor virá com fogo. Esses textos iluminaram o apóstolo Paulo a escrever muitas dos seus pontos nas suas cartas. E tem pastores pregando que a mensagem do arrebatamento ela é exclusivamente do Novo Testamento em Paulo, não tem nos profetas. Esse pastor, que talvez vocês devam conhecer, não lê os profetas. Lê livro de teologia, fala muito bem, se expressa muito bem, mas vai na igreja espalhando um monte de besteiras. Olha aqui, eu vejo claramente 1 Tessalonicenses 4 sendo construído aqui. Porque eis que o Senhor virá com fogo e os seus carros como uma torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Eu achei estranho aqui essa parte que fala para tornar a sua ira em furor. Parece que é a mesma coisa. Quando eu clico na palavra ira, aqui eu vejo a palavra face. Então era para tornar a sua face
o seu rosto em ira. Por isso que no sexto selo, quando está revelando que ele está vindo, não que ele vai vir no sexto selo, mas quando dentro dessa porção está revelando que ele está vindo, as pessoas querem fugir da face dele. E em chamas de fogo. Até o 18. Porque com o fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, vinda dele, igreja arrebatada. E serão muitos os mortos da parte do Senhor. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio. Essa parte aqui eu não vou ler não, vou pular, ficar melhor. Verso 18. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Verso 21 ao 24. Também deles, olha a sequência, também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. O Senhor veio, arrebatou a igreja, está tudo aqui nessa sequência. Isaías 66, ele ajuda a construir os pensamentos do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4 e em 1 Coríntios 15. Eu vou frisar essa parte aqui para mim, fazer vídeos curtos a respeito desse ponto. E aí o Senhor veio, arrebatou a igreja, vai estabelecer ira contra os pecadores. E aí diz, o Senhor vai tomar alguns para sacerdotes. Apocalipse. Nós seremos um reino de sacerdotes, reinaremos sobre a terra. O que tem que ter? Jesus veio, o sol ele se tornou escuro, a lua em trevas, as estrelas caíram, a terra toda arrebentada com trombetas e taças. O céu se enrolou como um pergaminho. Tem que ter restauração, né? Após ter falado isso, o Espírito acrescenta: porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Olha o milênio literal aqui, fechando o profeta. E será que restaurou, processo de restauração, restaurou as duas casas, uniu. E será que de uma festa, de uma lua nova a outra lua nova, e de um sábado a outro sábado, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. De um sábado a um sábado, tem contagem de tempos. Mas aqui o Senhor veio. Não é estado eterno, é milênio com contagem de tempos. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Apocalipse, lago de fogo. E eles serão um horror para toda a carne, um terror. Sabe por quê? A besta e o falso profeta vão inaugurar o lago de fogo. Depois dos 1000 anos que o dragão vai ser lançado no lago de fogo. Mas quem vai inaugurar ele é a besta e o falso profeta. A besta tem 10 chifres. Aí já são 10 reinos que comandam aqueles que vão se sujeitar e fazer parte do reino da besta. E o falso profeta tem 2 chifres. Então não são apenas 2 personagens que vão inaugurar o lago de fogo. São muitos povos, línguas e nações que formam a besta e que vão inaugurar o lago de fogo. E aqui diz que os santos olharão para isso, os que prevaricaram contra o Senhor. E será um horror para toda carne. As nações também verão e ficarão pasmas. Ou seja, será um testemunho de que tudo que vai ser pregado no milênio e ensinado para elas é verdade. O Senhor vai testar essas nações após os 1000 anos, mas vai ter testemunhas, assim como o Senhor nos testemunha as coisas, né? Entendeu, irmãos? Eu quis abordar nesse vídeo muitos pontos. E aí, dentro de tudo isso que eu estou falando, coube dentro de Efésios, capítulo 2, do verso 4 ao 6 e do verso 11 ao 18. Aí depois o apóstolo Paulo escreve Efésios 2, verso 20 e 22. Vamos ver. Lembra, o que o apóstolo Paulo escreveu resumidamente, nós estamos vendo os pormenores, todos os detalhes.
Efésios 2, do verso 18 ao 20. No verso 17 ele diz: E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Nós vimos praticamente a maioria dos textos que fala de longe, perto, paz. Vai ter mais, mas nós vimos isso. E aí no verso 18, do 18 ao 20, né? Na verdade é do 20 ao 22, né? Diz assim, vamos pegar o verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olha as expressões do apóstolo Paulo. Presta atenção como é interessante. Diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, o fundamento dos apóstolos e profetas, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus pelo Espírito. Então o apóstolo Paulo está falando que ambos os povos, Efraim e Judá, que se uniram, que Deus tirou aquela parede de inimizade que estava no meio, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos que consistiam em forma de ordenanças, fazendo deles um homem, esses dois povos alcançaram a paz do Senhor. E agora esses dois povos, eles são edificados, formando um santuário para Deus. O apóstolo Paulo está falando de um santuário, de fundamento, olha as palavras, edificados, santuário, fundamentos. E quem são esses? A gente não lê e perde a conexão lá nos versos anteriores. A gente entende. São ambos os povos, casa de Judá e casa de Israel. De onde o apóstolo Paulo tirou os versos 20, 21 e 22? Zacarias 8. Vamos ler do verso 3 ao 6 e depois do 9 ao 13. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Voltarei. Então um dia ele esteve lá. Lembra de Isaías 52? Jerusalém chamar-se-á de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da sua muita idade. Milênio? Muita idade? É muita mesmo. Mas é idade. Está sendo contado tempos. Lembra do final de Isaías 66? De uma lua nova a outra lua nova, de um sábado ao sábado, virá toda a carne a me adorar. Milênio, não é estado eterno. Isso não acontece no nosso tempo. Esse contexto aqui não cabe no nosso tempo. E só cabe quando o Senhor voltar para Jerusalém. Aonde que entra a mensagem agora milenista dos calvinistas? Essa mensagem porca dizendo que Jesus está reinando agora. Não cabe nas Escrituras. É uma sucessão de distorção de textos. Pessoas que não valorizam a palavra de Deus. Que trabalham fortemente para sustentar doutrinas humanas. Verso 5. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Quando? Quando o Senhor retornar a Jerusalém. Primeiro ele vem, depois ele retorna e aí se cumpre isso. Verso 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? A palavra aqui maravilhoso é um tom de impossível. Grandioso, excelente, mas quer dizer assim, vai ser grande demais, sabe? Quase impossível. O Senhor está falando, será aos olhos do povo, mas e aos meus, será? Não, isso é simples para mim. O Senhor está querendo dizer. Olha o verso 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as vossas mãos. Coloca negrito nessa palavra aí, na sua mente. Sejam fortes as vossas mãos. Aumenta o texto.
De quem? De todos vós que nestes dias ouvis esta palavra da boca dos profetas. A saber, nos dias em que foram postos os fundamentos, no plural, da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Essa casa foi edificada literalmente no passado. A linha das 70 semanas estava estendida debaixo dessa edificação. Aí tem que juntar com Daniel 9 também, as 70 semanas, cujo final delas traria todos aqueles 7 pontos que só se cumprem na vinda do Senhor. Então aquela casa era um projeto, uma maquete, uma figura, uma parábola para a verdadeira casa de Deus. Aqueles fundamentos, no plural, era a figura dos apóstolos, que são fundamentos da edificação da Nova Jerusalém, que são os nossos fundamentos. E nós, estando fundados nos apóstolos, nos ensinos deles, que são 12 fundamentos, o principal fundamento é Cristo, o fundamento de todos nós. Verso 9, né? Sejam fortes as vossas mãos. Vocês viram que os fundamentos da casa do Senhor foram postos. Seja forte. Aí no verso 11 diz assim: mas agora não serei para com o restante desse povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiros dias? Esse profeta é o único profeta onde aparece a expressão primeiros dias. Se tem primeiros dias, tem últimos dias. Nos últimos dias, a verdadeira edificação da verdadeira casa de Deus e o verdadeiro fundamento seria posto: Cristo. Quem são os edificadores? Nós. A verdadeira casa? Nós. Primeiros dias, literais. Pontos literais. Essa casa foi edificada. Últimos dias? Nós. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz. A videira dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho. E farei que o restante deste povo herde tudo isso. Literalmente? Sim, no passado aconteceu literalmente, porque Deus fechava o céu para não vir chuva e eles não tinham colheita, então assim eles não poderiam colher, entregar primícias e tudo mais. Mas qual é a revelação do texto? Porque haverá sementeira de paz, a palavra que da semente traz paz, Cristo. A videira dará o seu fruto. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. A terra a sua novidade. Primícias vão ser lançadas da terra. Os céus o seu orvalho. E eu farei que o restante desse povo herde tudo isso. Recebemos a chuva, somos colhidos com o Senhor, damos os frutos do Espírito Santo. Verso 13. E há de acontecer, ó casa de Judá, e ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos. Olha o verso 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as vossas mãos. De quem? De todos vós que ouvis nesses dias da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Sejam fortes as vossas mãos. Para quem Deus está falando? Para as duas casas de Israel. Há de acontecer à casa de Judá e à casa de Israel, que assim como foste maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção, não temais, sejam fortes as vossas mãos. Edifiquem o templo, edifiquem o santuário. O que o apóstolo Paulo falou em Efésios 2? Finalzinho. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus veio, os apóstolos passaram a ser fundamentos, e aí o povo começou a ouvir a palavra dos apóstolos e profetas. O fundamento da casa do Senhor foi posto.
E agora começa a edificação. E o Espírito fala em Zacarias: esforcem as mãos, ó casa de Judá e ó casa de Israel. E Paulo, entendendo isso, aplica aqui: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Sobre uma verdadeira edificação, de um verdadeiro templo, de um verdadeiro fundamento que foi posto. No passado, isso estava ocorrendo sobre a linha das 70 semanas. De que o apóstolo Paulo está falando aqui? Das 70 semanas. A última não se cumpriu. Faz parte do mistério que está dentro dessa carta. Lembra daquele vídeo anterior que eu falei de 5 mistérios e disse que tinha mais? Então, um desses são as 70 semanas e a verdadeira edificação da casa de Deus. Ao todo são 7 mistérios dentro dessa carta. Se você assistiu o estudo anterior, aí você vai entender o porquê 7. Por que na Epístola de Efésios tanto 7? Tem a menorá, os 7 Espíritos de Deus, as 7 igrejas. E esse texto de Efésios 2, do verso 20 ao 22, que nos leva para Zacarias 8, também nos leva para Zacarias 6, verso 15. E diz assim: aqueles que estão longe, nós, virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. É o que nós estamos fazendo agora. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Eu diligentemente estou ouvindo e estou ajudando a edificar o templo. Se você ouvir diligentemente, você vai ajudar a edificar o templo. E aqui diz: e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Isso é uma mensagem secreta para nós acordarmos o povo judeu. Infelizmente não tem como falar disso agora. Mas dentro do profeta, esse texto aqui é muito importante, aparece cerca de 4 ou 5 vezes, e se juntar os contextos, você revela Cristo para o povo judeu. Entendeu, irmãos? E aí, nós estamos dentro do capítulo 2. Aqui a gente está para acabar o estudo. Vamos em Efésios 6. Verso 10. O mistério que está em Efésios 2 começou a ser manifestado pelo apóstolo Paulo em Efésios 1. Em Efésios 3, ele fala que nós podemos compreender como ele teve essa revelação, passo a passo. Aonde ele foi? Quais são os textos? Quais foram os profetas? Qual é a equação? Você está entendendo tudo que um dia passou pela mente do apóstolo Paulo. E ele fala em Efésios 3 que ele escreveu de maneira sintética, resumida. E nós podemos compreender. E ele fala: se é que vocês estão compreendendo. Porque ele sabia que tinha pessoas que poderiam não buscar os profetas e não entender o que ele está falando e ir por outro caminho. O mistério de Efésios 2, ele é evoluído para o capítulo 5 para um grande mistério. E é explicado com mais detalhes em Efésios 6. Infelizmente, essa parte é para quem assistiu o vídeo anterior. Quem assistiu o vídeo anterior entendeu perfeitamente o que eu quis dizer. E olha como ele vai finalizar a carta. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Um dos 7 Espíritos, citado aqui, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Os demônios não querem que nós compreendamos esses mistérios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Mas tem que ter toda a armadura de Deus.
Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Se prepara, se arma como um soldado. Entendeu o que eu estou falando? Isso é o evangelho da paz. Coloca a sandália nos pés, se prepara e vai ensinar. Mas quando você for ensinar o evangelho da paz, não esquece do escudo. É um guerreiro se preparando para a batalha, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Imagine você com capacete, com a espada, falando da palavra de Deus, o diabo não vai deixar e vai soltar flechas em cima de você, e você com o escudo da fé você se defende e vai decepando cabeça de serpente para tudo qualquer lado. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Como? Para saber se nós estamos mesmo com a armadura de Deus, capacete da salvação, vai para a guerra sem capacete para você ver. Como? Com toda a oração e súplica. Está fazendo isso? Se não tiver, você está sem capacete. Uma hora uma flecha entra dentro da sua cabeça. Você pode estar com escudo, mas sem o capacete. Vem para a flecha por detrás aqui e já era. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, isso é sério demais. Agora aqui o negócio fica espetacular. Para mim, isso é muito importante. Ele fala, e também por mim, no caso, quando ele estivesse vivo. Orem também por mim. Se for hoje, eu posso tomar as palavras do apóstolo Paulo, sabendo que eu não sou ele, não chego nem perto, e vocês vão entender isso, e qualquer um outro pregador, por mais que seja grande pregador, não chega perto a ele, dele. Posso dizer, ora por mim, irmãos. E outro pregador pode dizer, ora por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. É isso que eu estou fazendo. Ora por mim, irmãos, para que com intrepidez eu faça conhecido o mistério do Evangelho. Tudo o que nós vimos desde o capítulo 2, de maneira resumida, somando com os outros vídeos, para que a gente possa ver pelo menos os pormenores, alguns dos pormenores de tudo que o apóstolo Paulo poderia ter anunciado nessa carta, mas o Espírito Santo não permitiu, para que essa carta virasse grandes pregações. Pelo qual, olha o verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. E aqui ele dá a saudação e termina a carta. Após ele ter revelado tudo isso, falado do mistério do capítulo 2, evoluído para um grande mistério no capítulo 5, explicado com mais detalhes no capítulo 6, prevendo que a igreja iria ver todos os textos e compreender como ele teve a revelação, passo a passo, ele pede para a igreja orar por ele, para que ele faça com intrepidez notório e conhecido o mistério do Evangelho. Verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias. Irmãos, eu não posso nunca me gloriar por estar falando isso para vocês, seja aqui na câmera, seja num salão, seja em casas de pedra ou em templos de pedra, ou seja para multidões. Porque eu estou em casa, tomei café antes de gravar, luz verde, luz azul. Depois que eu terminar de gravar, eu posso descansar, posso comer o que eu quero, tenho o conforto da minha cama, e eu estou apenas manifestando algo que o apóstolo Paulo explicou para a igreja. Toda essa riqueza saiu de um homem que foi apedrejado, sofreu, foi açoitado, passou fome, passou nudez. E essa grandeza, todas essas grandezas, saiu de dentro de uma prisão
fome, sede, sem conforto algum. Um homem que orava lá com o joelho no chão, de pé, joelho no chão, tinha algum socorro, sim, mas não era no conforto da sua casa. Vai se comparar com ele? Vai se gloriar por estar entendendo o que estava na mente dele e está anunciando? Não vai. Não posso se gloriar, não podemos nos gloriar. Ainda que seja revelado com intrepidez e mostrado com precisão todas essas coisas, desfazendo doutrinas de homens, fazendo as pessoas se apegarem à palavra de Deus, não podemos nos gloriar e nem sequer pensar em se comparar com o apóstolo Paulo. Ele diz para nós sermos imitadores dele. Ele era um homem de carne como nós éramos, mas ele fundou igrejas, ele sofreu pela igreja, foi apedrejado. E tudo isso, toda essa riqueza saiu de dentro de uma prisão. Aí a gente fecha o estudo com 3 textos. 1 Timóteo, capítulo 1. Vocês vão ver como isso é lindo. Verso 12. Do 12 ao 17. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente. Olha as palavras que ele aplica a ele mesmo, e é verdade. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus, ele praticamente escolheu um anticristo. Pegou um homem perseguidor, malvado, assassino, terrível, para colocar ele como principal dos apóstolos. Mas olha o que ele está falando aqui. Eu sou o principal, não dos apóstolos, dos pecadores. Eu sou o maior dos pecadores. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, o maior dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O apóstolo Paulo se colocou como um modelo. Irmãos, eu sou um modelo. Ele não falou que Cristo é o modelo, ele falou que ele é o modelo. Em qual sentido? O principal dos pecadores, cruel, malvado. Se Cristo falou isso no meu coração e me fez ser assim, eu sou o exemplo, para mostrar a completa longanimidade dele, como ele é bondoso. E assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora Efésios 3, do 1 ao 9. Vou fazer uma leitura rápida para a gente resumir. Vamos pegar do verso 5. Eu já expliquei, nos versos anteriores, que ele fala que nós podemos ler e entender tudo que ele escreve. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ouvimos dos apóstolos e profetas o fundamento da edificação da casa de Deus, como em Zacarias, Ele está reforçando o que ele falou no final do capítulo 2 aqui. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Zacarias 6, os que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Olha só, a mim,
o menor de todos os santos. Me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto com Deus, que criou todas as coisas. Aqui, ele se coloca como o menor de todos os santos. Percebeu? O maior dos pecadores, o menor de todos os santos. Agora 1 Coríntios 15, onde ele também está falando de mistério, relacionado com Efésios, com certeza. 1 Coríntios 15, eu coloquei aqui do verso 1 ao 10 também, mas vou procurar um resumo aqui para fechar o vídeo em 1h30. Verso 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, falando de Cristo, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Irmãos, ele se colocou como o menor de todos os santos. Dentre os apóstolos, o menor. A única vez que ele se colocou como o maior foi o maior dos pecadores. Ele disse: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Agora olha só a marca de Cristo nele. Para não desprezar o chamado de Cristo nele. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. De todos os que são maiores e eu sou menor, eu trabalhei mais. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele se coloca como menor, não como hipocrisia. Porque ele viu que Jesus foi escolher ele por último. Nem chegou a ver Jesus em carne. Se colocou como menor. Mas ele disse que pela graça de Deus, ele usou o nome do Senhor aqui. Eu sou o que sou. O mesmo nome que Deus falou para Moisés. Eu sou o que sou. E o meu povo no futuro me conhecerá por esse nome. E aí, irmãos, a gente pode se gloriar? Não pode. Eu me glorio no Senhor, fico feliz nele, mas jamais posso me gloriar. Porque eu vou me gloriar do quê? Tudo que eu tenho me foi dado. Se a gente tiver esse coração para com o Senhor, Ele irá nos recompensar. Se a gente se achar alguma coisa, seremos humilhados. Aprenda com o maior dos apóstolos, que se chama de menor. Vamos aprender com o maior dos pecadores, o menor de todos os apóstolos, que a gente sabe que ele vai ser o maior. Entendeu, irmãos? É essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, tá bom? Soma com os vídeos anteriores. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista. Aí depois você pode assistir esse. Eu tenho mais um estudo dentro de Efésios, abordando textos semelhantes a esse, mas no próximo estudo não vai aparecer todo esse documento aqui, todas essas coisas. Tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Agradeço a todos que me ajudam, a todos que ofertam e que, pela permissão, pela graça de Deus, eu posso estar aqui alimentando os irmãos com a palavra de Deus, assim como eu sou alimentado pelos irmãos, tá bom? Agradeço, sempre vou estar agradecendo aos irmãos por tudo, tá? Tudo que eu faço, eu penso na edificação do povo de Deus e não posso me gloriar por isso, tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor. Deus abençoe.